Olá, retornando aqui novamente, com o nosso curso de desenvolvimento web com PHP MySQL. Vamos agora para a 12ª aula e vamos dar continuidade. Nós paramos e vimos os operadores, todos os operadores em PHP, e agora nós vamos passar para estruturas de controle. Eu já estou com o arquivo aqui criado e aberto. Eu dei o nome dele de est_controle. Então nós vamos ver as estruturas de controle. A primeira vai ser o if, O if é uma estrutura de controle que introduz um desvio condicional, ou seja, um desvio na execução natural do programa. Vou mostrar o exemplo aqui para vocês verem. Por exemplo, se uma expressão for tiver um determinado valor, efetua o comando, se não, efetua outro comando. Um exemplo aqui, eu vou pegar uma variável A, chamada A, vou atribuir a ela o valor de 1, e aí nós vamos fazer um teste natural aqui, vou testar se essa variável é igual, usando lá aquele operador relacional. Vou testar se ela é igual a 5, por exemplo. Ela sendo igual a 5, vai ser impressa aqui que ela é igual. Vou colocar assim, é igual a 5. Se ela não for igual, aí nós vamos colocar assim, echo é diferente de 5. Então nós já vamos ter essa impressão lá, Eu vou aqui agora no navegador, vou chamar aqui, eu dei o nome lá de est_controle. Então tá aí, é diferente de 5. Por quê? Eu declarei ela, naturalmente com o valor de 1. Atribuí ela o valor de 1 e aqui eu testei se era igual a 5. Então, como não é igual, apareceu já um valor diferente. Deixa eu só atribuir aqui um BR1. Deixar sempre assim para não ter problema. Quando a gente fizer teste, não fica lá feia a indentação, Tanto a indentação quanto a própria impressão em si mesmo. Então esse daí é o primeiro teste que a gente pode fazer, Não é igual, é um teste simples. Agora aqui eu vou pegar, vamos fazer um teste de conteúdo. Vamos fazer aquele teste lógico, se tem conteúdo ou se não tem. Então vamos lá. Vou pegar aqui, variável, chamá-la de variável B. E aqui eu vou colocar assim, conteúdo. Tá aí, ela já tem ela foi declarada a variável SB e atribuída a ela o valor de string conteúdo. Então aqui eu coloco CSA, se ela tem conteúdo, beleza. Não, CSA não, deixa eu ver aqui. Na realidade eu vou imprimir aqui assim, vou colocar o B e vou colocar o C também, Eu vou testar aquele A também, que eu posso usar porque ele tem um conteúdo, Então vamos testar aqui, Isso aí tá certo. Então vamos colocar aqui echo variável, colocar com aspas simples para aparecer a variável só o nome dela e não o valor, Tem conteúdo. Vamos colocar assim, SA tem conteúdo. E aqui agora eu testo SB. Se SB, variável SB. SB tem conteúdo. Na realidade eu vou fazer diferente. Deixa como SB mesmo aqui. Deixa aquele SA quieto lá, SB aqui. E aqui eu coloco SC, uma variável que nem existe. Entendeu? Essa variável não tá nem existindo aqui. Então a SA tem conteúdo. E a SC? O que vai aparecer aqui pra gente aqui quando a gente for fazer? Eu coloco aqui, SC. C, cifrão C, aliás, tem conteúdo. Então estou testando aqui se existe conteúdo dentro da variável, ou seja, se ela tem, retorna verdadeiro que ela foi atribuída a ela um valor. Então vamos ver aqui. Eu acabei esquecendo de colocar novamente aqueles detalhes. Só que eu vou colocar agora só um BR mesmo. Estou utilizando a simples, Eu posso copiar aqui, Esse daqui, Copio ele e desço aqui. P. Eu coloco só, altero o valor aqui para não agilizar mesmo. Só para colocar uma barrinha para identar o código.
barra invertida e o N. Pronto. Agora vamos testar lá se retorna true ou false. Olha lá, SA tem conteúdo. Por quê? Eu coloquei, mas na realidade não é nem SA. Eu fiz uma SB que tem que ser aqui, ó. SB. Tinha feito como SA antes, então vai mostrar que SB tem conteúdo. Por quê? Porque a variável C, ela não foi nem declarada. Aliás, ela foi declarada aqui, ó. Acabei de declarar ela, mas não foi na realidade atribuído valor a ela. Agora se eu coloco aqui, ó, dá uma olhadinha aqui. Tem um detalhe aqui também, ó. Vai ser impresso os dois, ó. Eu posso fazer essa atribuição diretamente aqui no condicional. Conteúdo. Agora vai ser impresso os dois porque os dois têm conteúdo, ó. Aí, ó. SB tem conteúdo e SC tem conteúdo. Então é um teste que pode colocar uma condição ou outra, né? Então aqui a vantagem do PHP é isso aí, ó. Quando você pega uma outra linguagem de programação, igual eu fiz aqui, ó. Se eu coloquei um condicional, eu coloquei a variável aqui dentro e ela não foi declarada anteriormente, em linguagem de programação igual Java, C, eu não sei se C Sharp também, acho que é a mesma coisa, faria o que? Daria um erro, né? Ia ser compilado o código, mas ele não iria compilar porque eu não declarei a variável anteriormente. Eu teria que ter feito essa declaração aqui já atribuindo valor, ou pelo menos declarar a variável. Aqui eu já declarei ela no condicional. Então, PHP tem esses detalhes interessantes, né, que outras linguagens de programação não tem. Agora aqui vamos realizar uns testes encadeados. Nós vamos colocar, utilizar o if com ifs internos. Então vamos fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, testes de if encadeados. Então o detalhe é esse aí. Eu vou colocar aqui, vou declarar uma variável chamada salário. Vou colocar o valor de 1020, né? Considerando que isso aqui é um real, né? Salário. Vou colocar tempo serviço. Vou fazer um cálculo mais complicado aqui. Tempo de serviço igual a 12. No caso aqui são meses, né? E aqui nós vamos agora colocar se tem reclamações. Tem alguma reclamação do funcionário, alguma coisa. Tem reclamações. Vou colocar como false. Não tem reclamação. False. Pode ser até com minúsculo também, viu? Não tinha falado sobre isso não. O false e o true ele entra com maiúsculo ou com minúsculo. Não tem problema. Aí belezinha. Então aqui já é o valor booleano, né? Booleano. Então essas três variáveis aí. Agora que nós vamos fazer o teste. Eu vou iniciar o if colocando assim, ó, variável salário. Se variável salário, o primeiro teste vai testar se o salário é maior. Agora eu vou usar aquele operador lá de atribuição, ó. Se ele é maior que 1000. Ele sendo maior que 1000, vai continuar na sequência dos ifs aqui, ó. Se ele não for, já nem entraria. Então aqui tá. Aí eu testo depois se tem reclamações no funcionário. Aí eu vou testar assim, ó. Tem reclamações? Reclamações. Aí se tem reclamações, se ele é diferente de true. Faz um teste se ele é diferente de true. Ele sendo diferente de true, deixa eu encadear isso aqui assim, ó. Ele sendo diferente de true e ele é, porque é false, aí ele vai cair nessa outra, nesse último aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um echo. Tem um if dentro do outro, né? Peraí, tá? Tem mais outro detalhe aqui que eu estou esquecendo, peraí. Primeiro tem que testar o tempo serviço. Primeiro eu testo o tempo serviço, depois eu pego esse outro tempo underline de serviço. Vai testar se o tempo de serviço é maior ou igual a 12. Então ele sendo maior ou igual a 12, aí sim vai cair no outro if. Testar se tem ou não reclamações, né? Então eu coloco aqui, ó, variável tem reclamações. Ele vai testar se ele é diferente de true. Ou seja, se realmente não contém reclamação do funcionário. Então nós temos aí, ó, 3 testes encadeados. O primeiro testa se o salário é maior que 1000. O segundo, o tempo de serviço, testa se é maior ou igual a 12. E se tem reclamações ou não. Aí, caindo nesse último aqui, ele vai imprimir isso aqui para mim, ó. Aqui, ó. Parabéns.
você foi promovido. Então, beleza, aí já vamos mostrar lá. Então, os 3 testes encadeados, ele vai imprimir isso daí, ó. Olha lá, parabéns, você foi promovido. Ou seja, primeiro pegamos 3 variáveis com valores, né? 2 numéricas, aqui uma para salário, outra para tempo de serviço, meses, e um com valor booleano testando, com valor falso, né? Ele entrou como falso. Se aqui entrasse como true, aqui, ó, se eu coloco aqui como true, ele já não vai imprimir aquilo ali, ó. Ele vai imprimir isso aqui, ó. O que é que ele vai fazer para mim? Vamos supor que aquele ali é true. Ele fez todos os testes e chegou aqui. Só voltar aqui. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Else. Esse último que eu posso colocar o else. Aqui, ó. Aí eu coloco echo. Infelizmente, tem reclamações dele. Infelizmente, sua promoção foi cancelada. Ele estava lá, ele tinha o salário dele era superior a 1000, né? Ele tinha um tempo de serviço belezinha, porém tinha uma reclamação contra o funcionário. Então, aí já vai passar. É só que eu preciso de mudar aquilo ali, ó. Pera aí. Eu tenho que mudar aquilo ali, ó. Tem que colocar ele como true. Tem que colocar isso aqui como true para funcionar. Agora aqui testando já vai mostrar lá. Infelizmente sua promoção foi cancelada, ou seja, ele preencheu os 2 requisitos, mas o de baixo, o valor booleano fez com que caísse nessa cláusula else aqui, ó, né? Então, eu poderia também fazer assim, ó, ou else, ou então tudo encadeando ifs, né? Continuando no encadeamento de if, eu colocaria aqui, ó, se aí já entra outro if, tem se variável tem reclamações for igual, que eu já coloco assim, for igual a false, né? Lá se for diferente de true, e aqui, ou então posso usar o diferente também, diferente de false, né? Aí é a hora que ele vai ser feito mesmo detalhe. Então tem essas 2 opções aí para você fazer, ó. Aí vai continuar do mesmo jeito, sua promoção foi cancelada. Então poderia ter utilizado simplesmente o else, sem nada, nenhum um fator aqui a ser observado. Porém, eu posso colocar outro if e aí fazer esse teste, né? Testando se a reclamação é diferente de false. E nesse caso aqui, cai aqui. Agora, se eu alterar ali para false, ele volta para cá. Então, é um detalhe muito simples.